Professor Bruno, tudo bem? Eu sou André Carla. E eu sou a Andressa. Sou o Emerson. Sou a Leia. Sou a Fabiane. Sou a Érica. Sou o Diego. Sou a Bárbara. Professor, nós somos acadêmicos da Univag, sexto semestre de Direito. Estamos aqui para falar sobre a fase de instauração do processo administrativo, segundo a Lei 9784/99, uma lei federal. O processo administrativo, ele possui 4 fases. A primeira fase é a fase de instrução do processo. Esta tem por finalidade a averiguação, comprovação, convencimento da administração pública, para que tome uma decisão melhor mediante o processo. A segunda fase é a fase de defesa, onde é assegurado a todos o acusado o direito de ampla defesa. A terceira fase é a fase do relatório. Surge no processo com uma apreciação séria e sucinta de tudo que foi informado, como prova, fatos e etc. É apenas a peça opinativa não vinculada à autoridade julgadora. Na quarta fase, é a que conclui o julgamento, também chamado de decisão. E o prazo que a administração pública tem para prolatar a decisão é de 30 dias, prorrogados por mais 30. Caso não seja comprovada nenhuma irregularidade no período de 120 dias, o funcionário deve voltar ao seu antigo posto. Professor, para falarmos no assunto, nós entrevistamos a professora Fabiane Cury, uma pessoa ilustre que nos proporcionou conhecimentos maravilhosos do assunto. Olá, eu sou a professora Fabiana Cury, estou aqui para participar, para complementar aquilo que já foi dito pela André Carla e os demais colegas sobre o processo administrativo na Lei 9784, basicamente ou principalmente sobre a fase instrutória, tá? Nós temos que considerar somente que a Lei 9784 é uma lei suplementar, portanto, na literatura jurídico-administrativa, ela é base sustentadora para as demais leis procedimentais, ou seja, na falta de legislações específicas de processos administrativos, ela é utilizada, tá? E quando as específicas não trabalham determinados temas, ela é utilizada para suprir essas necessidades. Então, no âmbito de legislações ritualísticas para o regime jurídico-administrativo, a Lei 9784 ela é muito significativa. Ela dá as linhas mestras do devido processo legal, formal e substancial do ponto de vista processual. Falado isso, vamos especificar qual realmente é a natureza jurídica da fase instrutória para a administração pública. O que é importante a gente notar que o que seria instruir, né? O que seria instrução? Né? Vamos pensar que nós sejamos atores, né? Vamos fazer uma novela, vamos desempenhar um papel, né? Para poder bem desempenhar este papel, para poder entrar no personagem, é necessário que nós conheçamos a ambiência em que aquele personagem vai se desenvolver, conheçamos a natureza psicológica daquele personagem, a natureza histórica com quem ele vai conviver, em que momento histórico ele estará. Ou seja, nós precisamos aprofundar, conhecer, né? É a mesma coisa. Então, transporte essa realidade para o ambiente processual administrativo, tá? Basicamente, a administração pública, na fase instrutória, precisa averiguar, ela precisa provar dados, caso ela tenha dúvidas com relação a determinadas questões. Ela vai precisar tomar decisões. Se ela precisa tomar decisões, ela precisa ter segurança. Para que ela tenha segurança nessa tomada de decisão, ela tem necessidade de buscar informações. Evidentemente, se nessa busca de informações
nessa busca de averiguações, nessa busca de provas, toca-se em direito de terceiros, evidente que eu tenho que fazer um contraditório, tá? Então, a gente tem que pensar sempre assim. Se está só no âmbito da administração pública, essa busca de informações, eu vou fazer o processo administrativo dentro do corpo da própria administração pública, preencher todo o nível de informação e ritual dentro da própria estrutura procedimental e dar a tomada de decisão ao final. Se eu tocar um interesse de terceiro, eu evidentemente vou ter que abrir prazo para que essa pessoa venha falar no processo, tá? Vou dar um exemplo que acontece de uma forma até corriqueira para quem, por exemplo, se aposenta. Um órgão concede a aposentadoria que foi pedida a um servidor público, tá? É normal, tá, dentro da administração pública, que os órgãos de controle, no caso o Tribunal de Contas, faça o controle de legalidade dos processos de pedidos de aposentadoria sobre o órgão que concedeu a aposentadoria aos servidores. Então, geralmente, no final do ano, nas contas, na aprovação de contas anual, tá, os órgãos administrativos encaminham também aquelas aposentadorias que foram concedidas durante o ano para passarem pelo crivo dos tribunais de conta, tá? Vamos supor que em determinada medida o Tribunal de Contas aponte que 2 ou 3 casos de concessão de aposentadoria tem algum tipo de vício de legalidade ao órgão que concedeu a aposentadoria. Bem, faça o apontamento ao órgão que concedeu, Se vocês pararem para pensar, quando ele faz o apontamento e diz, olha, X e Y, aposentadorias têm problemas de legalidade, vai afetar interesse de terceiro, né? Está falando para o órgão concessor, mas está afetando interesse de terceiro. Nestes casos, o órgão concessor tem que perguntar, ou tem que dizer, ou tem que chamar os interessados, ou seja, tem que chamar os servidores públicos que tiveram as suas aposentadorias concedidas e dizer a eles, olha, o Tribunal de Contas está questionando a legalidade das suas aposentadorias. Venham se defender ou venham contribuir comigo para se defender frente ao Tribunal de Contas. Então, isso é a ritualística, este é um exemplo de fase instrutória até o final de uma tomada de decisão da administração pública. Num processo como esse, que é um processo que eu estou dando um exemplo de um processo um pouco mais complexo, envolve tanto a administração pública direta, quanto o controle externo feito pelo Tribunal de Contas, quanto o próprio interesse de um servidor público, tá? Eu espero que eu tenha podido contribuir de alguma maneira. Caso haja alguma outra dúvida ou algo que eu possa contribuir mais, eu estou por aí. Eu estou na própria Univag. Professor Bruno, um grande abraço ao meu grande amigo e colega, excelente professor, viu? Seus alunos são maravilhosos e a iniciativa foi linda. Um grande abraço a todos. Beijo, tchau. Estamos aqui para agradecer pela oportunidade. E também para parabenizar a professora Fabiane Cury pela atenção e conhecimento proporcionado a nós.